Olá pessoal, tudo bem? Essa semana então nós vamos fazer uma revisão, tá, das atividades que nós fizemos nas semanas anteriores, tá? Vou começar, tá, pela atividade programada de Matemática Financeira 5, tá, gente? Então eu vou colocar para vocês aqui, tá, conforme algumas questões que eu achei que o pessoal ficou com dúvida, que o pessoal errou um pouco, algo que alguns perguntaram, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu não vou fazer uma correção de todas as questões, tá? Mas sim das principais, tá? E se o pessoal ainda assim ficar com dúvida, pode enviar um e-mail, tá? Botar um comentário lá que eu entro e respondo, tá certo, gente? Então tá, vamos começar então. Então, da atividade programada de Matemática Financeira 5, tá? Vamos lá, primeira questão, tá? O gráfico a seguir descreve uma função de juros, tá? Quando tem essa barriga aqui, ó, e ela faz esse crescimento para cima, tá? Conforme eu já tinha explicado até no material e no vídeo que eu tinha postado na ocasião, tá? Então, isso aqui é uma função de juros compostos, tá, gente? Então, aqui é uma função de juros compostos, tá? Segunda questão, o gráfico a seguir descreve uma função de juros, tá? Quando é uma reta, tá? O gráfico, tá? Ele descreve uma função de juros simples, certo, gente? Aqui, tá? O gráfico a seguir descreve a função, descreve funções de juros, tá? Então aqui nós temos uma reta, tá? E aqui nós temos uma curva ascendente, tá? E aqui então nesse verde escuro é o juro simples, tá? E aqui nesse verde mais clarinho, tá? É o juro composto, certo? Aqui, o gráfico a seguir descreve uma função, tá? Que não é nem de juros simples, nem de juros compostos, tá, gente? Isso aqui é uma função que é diferente, tá? De juros simples e compostos. Então, provavelmente, ele vai estar lá que é nenhuma das alternativas, tá certo? Vamos lá, quinta questão, tá? A função que descreve no gráfico uma curva ascendente é uma função de juros compostos, tá, gente? Então, assim, ó, aqui, ó, é essa curva aqui, ó, é uma curva ascendente, tá? E ela é descrita, tá? Ela descreve uma função de juros compostos, tá certo? Já a sexta questão, a função que descreve no gráfico uma reta ascendente, uma reta, tá? Ascendente, que é o quê? Uma reta ascendente, uma reta que vai subindo, ó. Que nem essa aqui, ó, certo? Que nem essa reta aqui. Então, essa é uma função de juros simples, certo? A função que os juros, que os juros compostos, tá? Aqui falta um S. Oh, peraí, é melhor tirar esse S. A função que o juro composto descreve no gráfico, tá, é chamada de função exponencial, tá, gente? Então, sempre que eu coloquei lá para vocês no material, por causa da fórmula que tem o expoente, ela tem esse comportamento de ir crescendo cada vez mais indefinidamente, certo? Então, essa função dos juros compostos é chamada de função exponencial. Já no juro simples, como é uma reta, certo? Que é a descrição aqui feita aqui, ó, por essa reta aqui, ó, a exponencial dos juros compostos é essa, e a do juro simples é uma função linear, porque é uma linha, tá? Uma linha reta. Então, a gente coloca que a função, tá? Que o juro simples descreve no gráfico é chamada de função linear, certo, gente? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, 9. A tabela a seguir, tá? Temos juros simples e ou juros compostos aplicados sobre o mesmo capital. Identifique entre esquerda e direita qual é o tipo de cálculo de juros que está em cada lado. Então, aqui, ó, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês entrassem, olhassem essa tabela aqui e vissem se isso aqui é um cálculo de juro simples ou de juro composto. E desse lado aqui também, certo, gente? Então, a gente vai olhar aqui, ó. Segundo a lógica lá que eu mesmo comentei no vídeo e no material que eu postei junto com as questões na ocasião, tá, gente? Então, assim, ó, eu expliquei lá que sempre que os juros permanece inalterado, porque ele é sempre calculado sobre o mesmo valor, que é o valor do capital aqui, tá? Então, ele é uma função de juros simples, tá, gente? Vejam que os juros permanecem inalterado, tá? O cálculo do juro permanece inalterado porque é sempre 6% sobre os 500, sempre 6% sobre 500, sempre 6% sobre 500, que sempre dá os mesmos R$ 30. E aí eu vou somando R$ 30 a cada mês que passa, né? Porque é o cálculo do 500, 6% dá 30, 560 mais 30, 590, certo, gente? E assim a gente vai fazendo até chegar
o último mês, né, o último período, que aqui nesse caso deu 680. Desse outro lado aqui, do lado direito, tá, nós temos aqui, ó, o juro é variável. Então, a gente começa a perceber que aqui é juro composto. Como é que funciona, gente? Vamos refrescar a memória. Eu tenho aqui o montante, tá? O capital e o montante no período zero, que é o dia da operação, são o mesmo valor. No primeiro mês, o que acontece? Eu calculo os 6% sobre os 500. Então, entre juro simples e juro composto, no primeiro período é igual, certo? Mas, no segundo período já muda, porque eu não vou calcular 6% sobre 500, eu vou calcular 6% sobre os 530, tá aqui ele, ó, 530, calculo 6%, já dá 31,80, já é diferente de R$ 30. E aí eu somo, já tenho 561 com 80 e não 560. E assim eu vou fazer no mês a mês, tá? Por exemplo, no mês seguinte eu calculo 6%, tá? De 561, dá 33,71. 561 com 80 mais 33,71 já dá 595. Assim eu faço depois 6% dos 595, 35,75. 595 com 51 mais 35 com 73, nós temos R$ 631,24. E assim a gente vai fazendo até o último período. E percebam que o juro simples ele é menos agressivo do que o juro composto. O que significa? Que o juro simples vai produzir um montante menor do que a mesma taxa no juro e o mesmo prazo também, tá, gente? No juro composto. Então, ó, aqui eu tenho 6 meses, aqui eu tenho 6 meses também, aqui no juro simples eu tenho 6% ao mês, aqui no juro composto eu tenho 6% ao mês também, só que como esse aqui eu calculo sempre com base no valor gerado, no montante gerado no mês anterior, isso é, já acrescido dos juros, então aqui a gente tem o famoso juro sobre juro, que ele é mais agressivo do que o montante gerado no juro simples nas mesmas taxas e condições de pagamento. Então, gente, o que significa isso? Significa que o juro simples, ele remunera menos para quem empresta o dinheiro, mas ele é mais barato para quem toma emprestado, vamos dizer assim. Tá? E ele também, a gente pode ver da outra ótica, ele é mais caro para quem toma emprestado, tá? O juro composto, por exemplo, ele é mais caro para quem toma emprestado e remunera melhor para quem empresta, certo? Então, vamos lá. Outra tabela aqui. Nessa tabela aqui é a mesma coisa. A gente tem que dizer na tabela da esquerda e na direita qual das duas é juro simples ou composto, certo? Então, nós vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Bom, na tabela da esquerda, tá, nós temos o quê? Um valor de juro que é variável, ó, gente. A gente está vendo o quê? Que o valor do juro está aumentando a cada mês que passa. Isso acontece quando a gente tem um cálculo de juro composto. Mas vamos conferir aqui o cálculo. Primeiro mês eu calculei 5%, eu tive um juro de R$ 50, certo? E aí somei e deu 1.050. O que aconteceu? Eu fiz aqui agora, ó, usei os 1.050 para calcular 5%, já deu 52,50. Então, isso aqui já é cálculo de juro composto, gente. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui na outra tabela. Aqui, ó, o valor do juro não está mudando. Então, o que significa? Eu sempre calculo sobre os mesmos R$ 1.000, que é o valor que eu tomei emprestado. Aqui, eu calculo com o valor que eu tomei emprestado mais o juro do mês anterior. Então, por isso que aqui é um juro composto e desse lado aqui é o juro simples. Vamos dar uma olhadinha aqui nos valores, nos montantes gerados. No juro composto eu tenho R$ 1.340,10 e aqui eu tenho 1.300, já deu uma diferença de R$ 40,10. Isso com R$ 1.000 a 5% ao mês, certo, gente? Então nós temos aqui uma diferença, tá? Ainda pequena, mas já uma diferença significativa entre os dois valores. No primeiro mês, tá? A gente tem valores iguais, mas no segundo mês a gente já tem uma diferencinha de valor aqui, ó, 1.102,50 contra 1.100. Então aqui, ó, o juro composto já está cobrando 2,50 só de juros, tá? A mais do que o juro colocado aqui no montante no juro simples, tá? Tabela, 11ª questão. Na tabela a seguir, tá? A gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, o que o juro está variando. Que o capital também está crescendo, está produzindo montantes no valor maior. Aqui ele permanece o mesmo, então a gente já sabe que aqui é juro composto e aqui é juro simples. 12ª questão, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, tá?
Aqui é o seguinte, ó, aqui eu fiz duas tabelas, mas agora elas não têm mais o mesmo valor e não têm mais o mesmo percentual. Então, nós vamos ter que identificar, só olhando aqui para o juro, tá? Para saber se ele é um juro simples ou juro composto. Primeira coisa, o juro está variando? Não, não está variando. Depois, eu estou sempre usando o mesmo capital para calcular o juro? Sim. Então, isso aqui é uma tabela calculada com o método juro simples. Vamos dar uma olhadinha na tabela aqui da direita. Eu tenho aqui um juro que está aumentando, tá? Que está variando e aumentando. Opa, vamos dar uma olhadinha aqui no capital. Opa, o capital que eu estou utilizando não é sempre o mesmo 800. Ele é o capital acrescido do juro do mês anterior. Então, o que significa? Que isso aqui é um cálculo de juro composto, pelo método de juro composto. Vamos ver a 13ª questão. A 13ª questão eu pedi para vocês fazerem o seguinte: calcular qual seria o valor de V1 em juros simples e qual seria o valor de V2 em sistema de juros compostos. Então eu montei o resto da tabelinha aqui embaixo, tá? Então aqui é o seguinte, a gente ia crescendo sempre os mesmos R$30, porque no juros simples a gente sempre calcula sobre o capital inicial. 2% sobre o capital inicial, tá? Que é 1.500, dá R$30. 1.500 mais 30, 1.530. 1.530 mais 30, 1.560. 1.560 mais 30, 1.590. 1.590 mais 30 e assim sucessivamente até formar o valor que deu de 1.680. Vamos dar uma olhada nos juros compostos. No juro composto eu comecei a tabelinha aqui para vocês, tá? Para ver como é que vocês iam fazendo o cálculo, tá? Até para ajudar vocês a resolver a questão, tá? E eu fiz o quê, então? Eu fiz o valor de 1.500 a 2%, tá? E aí, o que aconteceu? No primeiro mês deu R$30, no segundo mês, tá? Eu já fiz 1.530, porque é 1.500 mais os 30 de juros, tá? Que deu um montante aqui de 1.530. Trago ele para o valor aqui do capital, calculo os 2%, dá R$30,60. 1.530 mais os 30 com 60 já dá 1.560 com 60, ó. Então, aqui já aumentou em relação ao juro simples 60 centavos. Sempre vão fazendo comparativo quando vocês têm duas tabelas, tá? Com o mesmo valor e a mesma taxa e o mesmo prazo, tá, gente? A gente pode ir fazendo comparativo para ver como é que eles estão se comportando. E aqui embaixo eu continuei a tabela. O que eu fui fazendo? Fui calculando 1.560 com 60. Eu transportei para o capital do mês 3, calculei 2%, deu 31,21, somei 1.560 com 60, mais 31 com 21, 1.591 com 81, e assim eu fui fazendo sucessivamente até chegar no valor de 1.689 com 24. Gente, última questão dessa série de exercícios, tá? Da 14ª questão, vamos dar uma olhadinha. Eu pedi aqui então para calcular em juros simples o valor de V1 e os juros compostos o valor de V2, tá? Aqui também os mesmos R$400 a 12% ao mês em juros simples e aqui eu deixei também o mesmo valor, só que dessa vez eu não comecei a tabela aqui para vocês que nem eu tinha feito antes. Eu deixei vocês começarem a conta do zero. Então aí o que eu ia fazer? Calcula 12% dos 400, já dá, ó, R$48. Como é juro simples, eu sei que vai dar R$48 todos os meses. Então, eu posso já preencher a coluna do 48 aqui. Posso preencher os 400 aqui também, porque todos os meses eu vou calcular 12% sobre o mesmo valor de 400, que vai dar sempre os mesmos 48. Só aqui que é a diferença, aqui que eu vou aumentando. 400 mais 48, 448. 448 mais 48, 496. E assim até chegar no último valor, que é o V1, que é o 592, que é o valor do montante final da operação. Nos juros compostos, tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ir preenchendo linha por linha. Esse não tem escapatória. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses R$400 aqui, certo? Jogar para cá, calcular 12%, vai dar os 48, conforme deu igualzinho na primeira linha, porque o primeiro período sempre é igual para os dois. Mas o que acontece? Somei 400 com 48, 448. Esse 448 agora que vai aqui no capital do segundo mês, certo? E aí eu vou calcular 12% sobre 448, não é mais sobre 400. E aí já vai dar um valor maior que R$48, ó, deu 53,76. Vou pegar o 448, vou somar aqui 53,76, já deu 501,76. E assim a gente vai fazendo até chegar ao valor de R$ 629,41. Gente, vamos começar agora a correção da atividade de juros compostas, a primeira, tá? Atividade de juros compostas 1.
Eu pedi então para vocês, na primeira questão, calcular o montante de uma aplicação de R$50 mil, a taxa de 2% ao mês, considerando o regime de capitalização composta e o prazo de aplicação de 6 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente. Então, eu coloquei aqui do ladinho. Ó. Sempre que vocês forem fazer exercício, coloquem as variáveis que a questão está dando aqui do lado, certo, gente? Para vocês conseguirem identificar melhor quais os valores que a gente vai jogar na fórmula e depois resolver. A gente tem que organizar a questão. Vamos dar uma olhada. Calcular, então, o montante, tá? Coloquei aqui de 50 mil, que é o capital, 50 mil. A taxa, 2% ao mês, tá? Que eu já fiz aqui, gente. A gente não pode jogar 2% na fórmula. Não pode jogar o número 2 lá. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que transformar esse número de percentual para número decimal. Então, aí eu vou fazer 2 dividido por 100 dá 0,02. Aqui, gente, então, o prazo são 6 meses, tá? Que é o que ela colocou o N aqui, 6 meses. E aqui ele pede para calcular o quê? Calcule o montante. Então, aqui, ó, botei o montante um ponto de interrogação. E assim eu vou fazendo, gente, em todas as questões. Eu não vou ficar apontando agora para vocês para a gente não ficar com um vídeo muito longo, tá? Então, já coloquei as variáveis aqui. E aí, o que eu vou fazer? Ó, a fórmula do montante é essa aqui. Montante é igual a capital que multiplica uma função de 1 mais a taxa elevado ao prazo. Gente, sempre respeitem a ordem de resolução das questões. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que está dentro do parênteses. Depois, fazer a potenciação, aí eu faço a multiplicação. E aí eu acho o valor do montante que eu quero. Substituindo os valores, então, o capital 50 mil, taxa 2%, prazo 6 meses. Então, eu coloquei ele todos na conta. Primeira coisa que eu vou fazer é somar, resolver o que está dentro dos parênteses. 1 mais 0,02, 1,02. Agora, 1,02 elevado à sexta potência dá 1,1262, certo, gente? Ah, professor, deu um número maior. Não, deu um número com mais casas depois da vírgula. Lembrem de arredondar. O que eu faço? Eu olho... Tá? Eu sempre uso 4 casas, tá? É o valor padrão que a gente utiliza, que eu recomendo que vocês utilizem, tá, gente? Então, 12,62 eu vou olhar para quinta casa. Se ela for de 0 a 4, eu deixo o 2 do jeito que está. Se ela for de 5 a 9, eu arredondo esse 2 para 3, tá, gente? Sempre lembrem desse método de arredondar. Faço 50 mil vezes 1,1262, eu achei o valor, então, de 56.310. Ah, professor, mas eu achei 56.312, eu achei 56.308, eu achei 56.311. Gente, vamos pensar um pouco. Se eu arredondei algum valor aqui, esse valor aqui já vai dar um pouquinho diferente. Agora, a gente tem que saber ponderar as coisas. R$1, R$2 em 56 mil reais. É muito ou é pouco? Ah, é muito pouco, né, gente? Então, a gente sabe que isso é por conta do arredondamento. Sempre que eu peço para vocês responderem uma questão, eu coloco lá aproximadamente, gente. Por que aproximadamente? Porque eu sei que pode dar um pouquinho mais, pode dar um pouquinho menos, mas é um pouquinho, tá, gente? Em relação ao valor que está dando. Eu não posso considerar também que, não, aqui deu 45 mil. Não, 45 mil é muito diferente de 56, então a gente sabe que não é arredondamento. É quando chega aqui na casa dos reais ou dos centavos, tá? Em 50 mil, em 100 mil, certo, gente? Porque às vezes dá R$1 de diferença, dependendo do valor, tá? É uma diferença bem grande. Por exemplo, o juro era para ser R$8 e deu R$9. Tá, mas só um pouquinho. Entre 8 e 9 reais é uma coisa. Entre 8 milhões e 9 milhões, R$1 não significa absolutamente nada, praticamente. Certo, gente? Então, sempre lembrem, tá, que esse valor aqui é um valor aproximado porque a gente está arredondando. Às vezes eu faço a conta, boto todas as casas depois da vírgula, porque eu estou usando a calculadora. Às vezes eu faço na mão e aí uso o arredondamento e a gente vai fazendo assim porque o aluno tem que aprender a lidar, tem que aprender a saber que os valores são aproximados, tá certo, gente? Vamos lá. 2. Um capital de 700, tá?
já coloquei aqui, é aplicado a juros compostos durante 18 meses, tá? Tá aqui o prazo, a taxa de 2,5% ao mês. Ah, uma coisa que o pessoal tem que lembrar de fazer, tá, gente? Sempre tem que olhar aqui, ó, 2% ao mês e o prazo em meses. Os dois estão fazendo a mesma conversa? Ah, estão. Então tá certo. Então a gente pode continuar. Se os dois não tivessem no mesma unidade, aqui por cento ao mês e aqui em meses, o que eu tenho que fazer? Inicialmente, a gente teria que fazer a transformação do prazo, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui, gente, o que acontece? Aqui é a fórmula do juro. O juro é igual ao capital que abre... É um colchete esses dois aqui, tá? São colchetes, tá, gente? Então, o capital que multiplica uma função, tá? De 1 mais i elevado a n menos 1. Tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Qual é a ordem, tá? A gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois fazer a potenciação, depois subtrair 1, aí multiplicar pelo capital, certo, gente? Sempre nesta ordem, tá? Respeitem a ordem de resolução das questões, senão elas não vão dar certo. Então, tá. O capital é aplicado, tá, a juros compostos durante 18 meses. Calcule os juros auferidos no período. Então, ele está perguntando qual é o juro, tá, gente? Não é qual é o montante e não é qual é o capital. O capital ele já está dando. Ele não está pedindo montante, ele está pedindo juros. Então, a gente tem que usar essa fórmula aqui. Trazendo para cá, coloquei 700 de capital, 2,5% dividido por 100 para jogar na fórmula 0,025. 18 é o N aqui, que é o número de meses, tá? Menos 1, que é o que já estava escrito na fórmula, tá? Somei aqui, fiz a potenciação, tá? 1,5597, tá? Menos 1, 0,5597. Multiplicando por 700, eu tive um valor de juro de R$ 391,79, tá? Terceira questão, gente. Um banco remunera aplicações a juros compostos, tá? A juros compostos, tá? Cuja taxa é de 3% ao mês. Se a pessoa aplicar hoje o valor de 85 mil, qual será o montante daqui a 6 meses? Então, agora está perguntando qual montante eu vou utilizar essa fórmula aqui. Botei as variáveis aqui, vamos jogar na fórmula. Montante igual a 85 mil, que é o capital, 1 mais 0,03, que é o 3% dividido por 100, tá? Para jogar na fórmula, elevado a sexta, que é o prazo, gente, 6 meses. 1,03 elevado a sexta, 1,1941 vezes 85 mil, nós temos um montante de 101.498,50. Vamos dar uma pensada aqui, gente. Será que, professor, eu não sei. Será que essa questão está certa? Será que essa questão está errada? Como é que funciona? É o seguinte, primeira coisa, se eu tenho capital de 85 mil, isso é, um valor que eu tenho no início da operação, colocando uma determinada taxa de juros e deixando passar alguns meses, o valor do montante ele não vai ser maior do que o valor do capital? Sim. Então, a gente sabe que se eu encontrei um valor de montante maior que o valor de capital, então eu sei que essa conta está certa. Certo, gente? Então, assim, ó, às vezes a gente tem que começar... eu tenho dúvida se eu acertei essa questão ou não. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar as obviedades. O que é a obviedade? O montante vai ser maior que o capital e o capital vai ser menor que o montante. Certo, gente? Quarta questão. Qual o capital que, aplicado a juros compostos durante 9 anos, a taxa de 10% ao ano, produz um montante igual a 175 mil? Tá? Então, colocando na fórmula, tá? Aqui, gente, eu fiz o seguinte, a gente utiliza essa mesma fórmula aqui, só que agora é o seguinte, a gente tem o montante, mas não tem o capital. Então, o que eu fiz? Botei o montante aqui e no lugar do capital eu deixei o C, tá? Deixei o C porque eu vou trazer esse conjunto aqui resolvido, dividindo para o outro lado, como eu fiz no final aqui, tá? Então, a gente substitui na fórmula as variáveis que nós temos e vamos resolver. Então, eu coloquei aqui montante que é 175 mil, tá? Que é igual ao capital, que nós não sabemos, a gente quer saber. 1 mais 0,1 é o quê? É o 10% ao ano dividido por 100, 0,1, certo? Elevada à nona potência, porque são 9 anos, tá, gente? O N está aqui, ó, e o N é 9. 1,1 elevado a 9, 2,3579. Agora, eu multiplico pelo C? Não, gente, a gente não pode operar com uma incógnita. O que a gente vai fazer então? Esse 2,3579 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo.
Aí vai dar 175 mil dividido por 2,3579. A gente vai ter o valor de 74.218,58. Agora vamos ver, gente. O montante que ele deu aqui na questão não é 175 mil? É. O capital é 74 mil. Bom, uma taxa de 10% ao ano durante 9 anos, realmente, o capital ele está sendo menor que o montante, inclusive bem menor que o montante, porque a taxa já é considerada uma taxa alta e o período também é um período longo, tá, gente? Então, a gente vai saber que 175 mil de montante é maior que o capital, então a conta segue a lógica, então ela está certa, ok, gente? Mas não é qualquer valor abaixo de 175 mil, ele tem que respeitar a ordem da resolução das questões, mas a gente sabe que o capital é um valor menor que o montante e que o montante é um valor maior que o capital. Quinta questão, gente. Uma empresa toma um empréstimo de capital de giro de 10 mil por 0,0833 anos. Eu já fiz de propósito essa questão aqui. Eu já coloquei assim, por quê? Ah, professor, alguns perguntaram para mim, mas o valor do anos ali tá um valor menor que 1. Tá dando 0,0 qualquer coisa. Eu uso mesmo assim? Sim, por que que não? Vamos dar uma olhada. A taxa não está em ano? Tá, a taxa está em ano. Se o prazo está em anos, independente se for um número maior ou menor que 1, não tem problema. Se a taxa está em % ao ano e o prazo está em anos, então a gente sabe que os dois estão conversando na mesma língua, a gente pode jogar na fórmula sem problema e resolver. Gente, só para critério de curiosidade, 0,0833 anos, tá? É um arredondamento de 8333, que é uma dízima, tá? E vai indefinidamente, que é a mesma coisa que 1 dividido por 12. O que significa? Isso aqui é um mês, gente. Tá? Então, para transformar isso aqui, tá, de anos para meses, se eu tivesse aqui 1% ao mês aqui, o que eu faria? Eu teria que multiplicar 0,0833 vezes 12. Aí eu teria um mês. Certo, gente? Então, aqui eu tenho em anos, porque a taxa está em anos. Certo, gente? Eu não fiz vocês converterem, eu preferi converter e fazer também vocês trabalharem com um expoente com um valor menor que 1 quebrado, para vocês terem confiança de que vocês podem fazer essa elevação na calculadora e vai dar certo, não tem problema. Jogando as variáveis para cá, tá? 75% dividido por 100 dá 0,75, tá, gente? Jogando esses valores aqui para a fórmula, tá? 10 mil vezes 1 mais 0,75 elevado a 0,0833. 1,75 elevado a 0,0833 dá 1,0477. Vezes 10 mil, R$ 10.477. Aí eu pergunto para vocês. Bom, se o meu capital era 10 mil e o meu montante é 10.477, então significa que a conta já começou certo. Depois vamos pensar o seguinte, é 75% ao ano, é uma taxa alta, só que a questão é que eu fiz durante um mês, isso é 1/12 do ano, então significa que o valor vai crescer pouco mesmo. Então, esse valor está correto, tá, gente? Esse montante está correto, a gente sempre tem que se preocupar em validar a questão. Sexta questão, gente. Calcule o montante de uma aplicação de 95 mil a taxa de 4% ao mês, considerando o regime de capitalização composta e o prazo de aplicação de 8 meses. 4% ao mês, 8 meses. Se eles estão falando a mesma língua? Estão. Então, a gente pode continuar. 4% dividido por 100, 0,04. Peguei as variáveis que eu selecionei aqui da ordem, joguei na conta. 95 mais 1,004 elevado à oitava. Tá? 1,04 elevado à oitava, tá? Dá 1,3686, tá, gente? Está arredondado isso aqui. Eu arredondei para 4 casas. 95 mil vezes 1,3686, 130 mil. O montante está maior que o capital? Sim. Então, já sabemos que a conta anda correta, certo, gente? Vamos lá. Atividade de juros compostos 2, tá? Vamos lá. Aplicar hoje, tá? O valor de 500 mil, tá? E receberá após 6 meses 2 milhões, tá, gente? O 2 seguido de 6 zeros aqui, tá? Até chegar na vírgula, tá? É 2 milhões, tá? O pessoal às vezes se perde, bota 200 mil, bota 2 mil, bota 20 mil. Não, gente, é 2 milhões, tá, gente? Ah, mas é um valor alto, não importa. A gente vai fazer conta com valor alto, com valor baixo, tá? Independente, tá? Aí ele pergunta qual é a taxa de juros mensal da operação.
Tá? Então, vamos pensar assim, a primeira coisa, ele coloca aqui, ó, qual a taxa de juros mensal? X, ou interrogação, por cento ao mês, taxa mensal, tá, gente? Qual é o prazo que ele deu? 6 meses. Ah, então, beleza, não preciso fazer conversão nenhuma. É só jogar nesta fórmula aqui, que é a fórmula da taxa, tá, gente? Esses valores aqui e vamos resolver, tá? Então, vamos lá. Montante sobre capital. 2 milhões, que é o montante, 500 mil, que é o capital. 2 milhões dividido por 500 mil dá 4, certo? 1 dividido por 6, 0,1667, certo? Menos 1, vezes, tudo isso vezes 100, tá? Aí, o que eu fiz? 4 elevado a 0,1667, tá? Que é arredondado, tá, gente? Dá 1, ó, aqui eu botei o valor inteiro. 25,99,79,272, menos 1 vezes 100. O que acontece, gente? Eu arredondei isso aqui para ficar fácil, tá? Eu arredondei 25,9979. Eu quero arredondar para 4 casas. Bom, como esse aqui é um 7 na quinta casa, ele vai transformar esse 9 aqui, ele vai passar para o 0. E esse aqui subiria 1. Mas como esse aqui é 9 também, ele passa para 0, e aí esse, por consequência, sobe 1. Então, vira 1,2600, ou 1,26. 1,26 menos 1, que é primeiro a gente resolve tudo que está dentro do colchetes para depois multiplicar por 100, vai dar 0,26 vezes 100, 26% ao mês. Por que ao mês, gente? Porque eu não coloquei aqui um prazo em meses, então a taxa vai sair em % ao mês. Se eu tivesse colocado o prazo em anos, a taxa teria saído em % ao ano, certo, gente? Então, conforme eu coloco o prazo, ele me responde, tá, com o prazo da taxa na mesma equivalência de unidade de tempo. Então, se eu tratei aqui com meses, ele vai sair em % ao mês, certo, gente? Vamos lá, segunda questão. Calcular, tá, por quanto tempo, isso é, qual o prazo, né, ficou aplicado um capital de 25 mil para formar um montante de 93.971,48, a taxa de 18% ao mês. Ou é uma taxa grande, 18%, hein? Então, eu coloquei aqui as variáveis, tá, gente? Primeira coisa que eu vou saber, se eu coloquei 18% ao mês, a minha resposta vai ser em meses. Não posso colocar % ao ano e querer meses, não dá? Ou então, vou botar % ao mês e querer em anos, só se eu transformar depois. Mas automaticamente ele vai, se eu colocar % ao mês, ele vai me dar em meses. E é isso que ele quer. Qual o prazo, tá? Por quanto tempo? Então vamos lá. Aqui, gente, lembrem que essa fórmula aqui, tá, do prazo é LN. LN é logaritmo natural, tá, gente? É uma tecla especial que vocês apertam lá na calculadora de vocês, que não é a mesma tecla do logaritmo, tá? Que não é a mesma tecla do log. Log é uma coisa e logaritmo natural, LN, é outra. Se vocês pegarem um número qualquer, tirar logaritmo ou tirar logaritmo natural, vai dar valor diferente. Dando valor diferente, a gente sabe que não pode ser a mesma coisa. Até porque se fosse a mesma coisa, não teriam duas teclas para a mesma coisa na calculadora, certo, gente? Então, vamos lá. Montante sobre capital, tá? 93 mil dividido por 25 mil. Tá? Tudo isso dividindo por o logaritmo natural de 1 mais a taxa. A taxa aqui, ó, eu não coloquei, mas eu boto 18% aqui? Não, eu preciso botar 18 dividido por 100, que é 0,18. Somo 1, 1,18. Aí agora a gente vai tirar o logaritmo. Então, ó, primeiro eu fiz a divisão em cima, e embaixo da fração aqui eu fiz primeiro resolvendo, claro, tudo que tem dentro dos parênteses, né, gente? Então, primeiro eu fiz a divisão na parte de cima. Na parte de baixo eu faço a soma e boto o resultado aqui. Agora, eu tiro o logaritmo natural do resultado, 3,75886, tá? E tiro o logaritmo natural de 1,18. Em cima, 3,75886 logaritmo natural deu 1,3244. E o logaritmo natural de 1,18 deu 0,1655. Esse valor aqui dividido por esse deu 8. Tá? 8,00 e uns quebradinhos. Mas como é um valor muito quebradinho que deu para lá, eu deixei arredondado para 8 meses. Certo, gente? Vamos lá, terceira questão. Um empréstimo de 3.200, contratado a uma taxa de 10,6% ao mês, deverá ser liquidado no vencimento por 55.857,07. Determine o prazo da operação, tá? Então, aqui o que eu fiz? A mesma coisa. Peguei os valores, tá?
copiei eles para cá. Esse 10,6 a gente já sabe que a gente vai dividir por 100, dá 0,106, tá? Eu fiz montante de 5.857, tá? Com 0,7 dividido pelo capital de 13.200. Deu 1,8303. E a soma de 1 mais 0,106 deu 1,106. Ok? Então, aí eu tirei o logaritmo desse resultado da divisão, deu 0,6045. Tirei o logaritmo natural do resultado dessa soma aqui, tá? E deu 1,007. Fiz a divisão, deu 6, tá? E aí é o quê? 6 meses, gente. Por quê? Porque eu estou colocando a taxa em % ao mês. Essas outras questões aqui, tá? A única coisa que tem essa questão 4 aqui, tá? Que ele aplica em juros compostos durante 2 anos, a taxa de 4,2% ao mês. Opa! Se eu tenho prazo em anos e a taxa em % ao mês, não estão falando a mesma língua. Então, o que a gente tem que fazer? A gente transformar o prazo de anos para meses. Então, se eu tenho 12 meses em um ano, em 2 anos eu vou ter 2 vezes 12, 24 meses. Aí eu posso trabalhar com um prazo de 24 meses para achar, tá, os juros auferidos que eu quero. Então, eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade. Por enquanto, gente, a gente sempre vai transformando o prazo, nunca a taxa, tá, gente? Essas outras questões aqui, eu não fiz as correções, até para o vídeo não ficar muito longo, porque essas questões aqui a gente já tem outros exemplos resolvidos ali em cima, tá? Então a gente não precisa, vocês, claro, precisam fazer essas questões, se vocês tiverem dúvida me mandem e-mail, mas por enquanto eu não vou corrigir essas questões aqui, porque elas já têm, tá, resolução de questões bem similares que vocês podem se basear para estudar, tá legal, gente? Aqui, ó, eu passei para vocês, gente, a atividade de transformação de prazos, tá? Para vocês começarem a exercitar isso aí, porque numa atividade posterior a gente faz essas transformações. Vamos lá. 145 dias para meses, tá? Então, eu pego 145 e divido por 30, porque é o número de dias que há em um mês. Então, eu pego no mês comercial, tá, gente? Aqui a gente sempre fala que é mês comercial, tem 30 dias, 360 dias é o mês, é o ano comercial. Então, 30 dias, mês comercial, 360 dias é o ano comercial. Um mês, tá? São 30 dias. Um ano tem 12 meses, que isso é normal, tá, gente? Mas assim, ó, sempre tem que trabalhar com esses valores. Não trabalhem com 31 dias por mês, não trabalhem com 365 dias por ano, porque isso é ano calendário, é diferente de ano comercial, tá, gente? Sempre pensando na matemática financeira. Então, vamos lá. 145 dias de novo, tá? Eu divido 145 por 30, que é o número de dias que há, tá? Em um mês. E aí, então, eu tenho 4,8333 meses, tá, gente? Ah, mas ele deu quebrado. Pode ser quebrado, meses quebrado? Pode, por que que não, tá? Agora, vamos pensar um pouco, tá, gente? Eu tenho aqui, um mês são 30 dias, certo? 4 meses, tá? Seriam 4 vezes 3, 12, são 120 dias. Aqui eu tenho 140 dias, então dá 4 meses e uns quebrados de mês ainda, que não chega a 5 meses. Certo, gente? Então, a gente pode validar dessa forma. Vamos ver a segunda questão. Eu tenho 4 meses para dias. Ó, eu tenho 4 meses vezes 30, que é o número de dias em um mês. Eu tenho 120 dias, certo? Ó, então aqui 4 meses são 120 dias, 145 dias são 4,8 meses. Vocês percebam que isso tudo é um comportamento de proporcionalidade, certo? Por isso que a gente sabe que a transformação está dando certo. Vamos lá, 300 dias para anos. Eu pego 300 e divido por 360, que é a quantidade de dias que há em um ano. E então eu tenho 0,83333 anos. Aí a pergunta, professor, isso está certo? Vamos lá. Se eu tenho um ano, tem 360 dias, 300 dias não é menos que um ano? É. 0,833 é menor que 1, não é? É. Então a gente sabe que essa conta está correta. Quarta questão, 2,5 anos para meses. Então, eu pego 2,5 anos e multiplico por 12, que é o número de meses que tem em um ano. E a gente vai achar o valor de 30 meses. Vamos lá, 2 anos. Se um ano são 12 meses, 2 anos são 24 meses.
2 anos e meio, tá? Isso é, são 24 mais 6, dá 30. Então, a gente sabe que a transformação está certa. Quinta questão. 3,5 meses para anos, tá? Então, eu pego 3,5 meses e divido por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano. Aí eu vou ter 0,2917. Gente, vamos lá. Eu tenho que saber que eu tenho aqui um pouquinho menos de um quarto de ano, certo? Então, se eu tenho um pouquinho menos de um quarto de ano aqui, tá? Eu tenho que dar menos de... Não, peraí, não é um quarto de ano, não. Eu tenho um pouquinho mais de um quarto de ano, tá? E daí um quarto de ano, 1 dividido por 4 dá 0,25. Aqui eu tenho 0,29 anos, então aqui eu sei que eu tenho um valor que está correto. Vamos lá, 1,45 anos para dias. Eu pego 1,45 e multiplico por 360, que é o número de dias que eu tenho em um ano. 1,45 vezes 360, 522 dias. Então, eu tenho os 360 dias de um ano, mais quase meio ano, tá? Então, mais quase 180 dias. Então, vai dar 522, a conta está fechando. 255 dias para meses. Eu pego o quê? 255 divido por 30. 30 que é a quantidade de dias que há em um mês. Eu tenho 8 meses e meio. Oitava questão. 7 meses para dias. Eu pego 7 e multiplico por 30, que é a quantidade de dias que tem em um mês. Eu tenho 210 dias, certo, gente? Opa, vamos pensar o seguinte. Se um ano tem 360 dias, meio ano tem 180 dias, que são 6 meses, né? Então, 180 dias mais 30, 210. Fechou a conta? 9. 200 dias para anos. 200, tá? Dividido por 360, que são o número de dias que há em um ano, tá? Igual a 0,5556. Gente, vamos pensar. Se meio ano são 180 dias, isso é, meio ano é 0,5 anos, né? 0,55, ó, dá 200 dias, ó. Que é o quê? É um pouquinho mais que o 0,5. Então, 0,5 dá 180, 0,5556 dá 200 dias. Certo, gente? Então, a gente sabe que, pensando nesses tempos padrões, a gente sabe que a transformação está certa. 10ª questão, 1,25 anos para meses. Eu pego 1,25 vezes 12, dá 15 meses. Um ano são os 12 meses, mais 0,25, tá? De ano, tá? Que daí dá os 3 meses, certo, gente? Que é um quarto de ano. Então, a gente sabe que esse valor aqui está correto, certo? Um ano, tá? 1,25 anos vai dar mais de 12 meses, ó. Vai dar, nesse caso, deu 15 meses, tá? Então, tem que ser o valor maior que 12, ok, gente? Então, por hoje é só na revisão, tá, gente? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês entrem nas suas atividades, deem uma olhadinha se vocês erraram alguma coisa. Se vocês erraram alguma coisa, tentem arrumar, tentem consertar, tentem dar uma olhada para ver se está tudo certo. Se vocês ainda assim tiverem uma dúvida, entrem em contato comigo, tá? Mandem um e-mail para mim, preferencialmente com o título dúvida, tá? Que eu respondo para vocês prontamente assim que possível, tá certo, gente? Então, essa semana é isso, tá? Eu quero que vocês façam isso, tá? A atividade dessa semana é essa, é vocês olharem esse vídeo, olharem as contas de vocês para ver se vocês fizeram tudo certo. Se vocês têm alguma dúvida, espero que esse vídeo tenha esclarecido, se não, mandem um e-mail para mim, tá certo? Então, um abraço para vocês, tá? E até a próxima semana.